Amém. Sabe, irmão, cada dia, cara, que passa, a cada dia que passamos aqui na terra, mais eu acredito naquilo que nos aguarda no céu, sabe? Cada dia que a gente se dá de frente com a nossa realidade, mais eu sou impulsionado a acreditar nessa fé que nós professamos. Se você olhar para a tua volta agora, você vai ver que tem muita gente aqui, né? Olha que legal, dá uma olhadinha aí, faz uma visão panorâmica aí. Eu estou num local privilegiado aqui, eu posso ver todos vocês. E é muito bom saber que existiu algo no teu coração hoje que te motivou a chegar até aqui. Mas quando eu digo que quanto mais nós passamos dias aqui na terra, mais eu entendo o que nos aguarda no céu, não é porque eu tenho visto aqui na terra algo que me lembre o céu. Pelo contrário, é porque mais eu tenho visto aqui na terra algo que me faz ter vontade de estar no céu. Hoje pela manhã, o Sorriso e o Mozinho passamos algumas horas. Obrigado, Rafa. Passamos algumas horas com alguns adolescentes e nos jogamos nessa missão, e tem sido algo muito gratificante para nós. Falo da minha parte, mas tenho certeza que para eles também. E quando conversamos, a gente vê uma realidade tão diferente com relação à cultura, com relação à estrutura familiar, porém tão igualmente vítimas da crueldade desse mundo, sabe? Todos nós somos, e eu tive o prazer de almoçar com meu amigo hoje também, com o Gui, e fazia tempo que a gente não conversava, e ele falou várias vezes essa palavra, e eu vou falar hoje aqui, né? Nós somos errantes, né? Nós somos pecadores, nós somos cheios de máculas, cheios de feridas, de machucados, porque vivemos dentro de uma realidade cruel. Embora com situações e demandas diferentes, com tanta diferença entre uma pessoa e outra, no final de tudo nós olhamos para as nossas vidas e entendemos que de certa forma todos somos iguais. Todos somos frutos de uma trajetória de fracasso. Todos somos vítimas de uma trajetória de fracasso e fracassos diferentes. E é isso que nos diferencia um do outro. Porque se de um lado existe o fracasso da falta de oportunidades, e vocês sabem do que eu estou falando, aqueles que tiveram uma trajetória difícil para ser percorrida, de ter que enfrentar um leão por dia, de nem sempre ter aquilo que gostaria de ter, para conseguir aquilo que gostaria de alcançar. E as possibilidades eram remotas, mas mesmo assim foi lutando e conseguindo, e nem sempre conseguiu. E de um outro lado, sermos atordoados pela pressão de uma vida que responda à expectativa de um grande investimento. Eu não sei se você já passou por isso, mas enquanto de um lado existem faltas de oportunidade, de outro lado existe uma pressão muito grande para que a tua vida seja uma resposta de tudo que foi investido em ti. E de certa forma nós nos encontramos do mesmo jeito, perdidos, sem saber o que fazer e para que lado nós vamos, vítimas de um mundo cruel. Mas olha para a pessoa que está do teu lado, ele diz assim: não te faz de vítima, meu irmão. Mas você é, um pouco. Se você parar e pensar, nós somos frutos de um mundo que nos impulsiona para algumas coisas que eu fiz questão de classificar dessa forma. Terror da ansiedade. Impulsionados para a ilusão da imoralidade.
para uma cadeia, uma prisão de orgulho e para a profundidade da solidão. Vou repetir. Terror da ansiedade. Você sabe o que é isso? Não tem forma melhor de entender a ansiedade senão como um terror, né? Quem aqui tem ansiedade? Já foi ansioso por alguma coisa? Não é aterrorizante a ansiedade? Estava conversando com o Rô essa semana também. Ele falou assim: cara, o meu maior problema é que é o seguinte, ó, eu quero sempre ver o que vai acontecer ali na frente e eu não consigo aproveitar o que está acontecendo agora. Parece que tudo que está ali na frente nos deixa com medo, não é? Eu não sei você, mas uma vida imoral é uma vida de ilusão. Uma vida que busca satisfazer prazeres a todo tempo, ela é uma mentira. Porque o prazer, seja ele buscado nas drogas, seja ele na sexualidade, ele dura por um certo tempo e ele é algo raso. E de contrapartida, com o quanto é rasa a imoralidade, o quanto é profunda a nossa solidão. O quanto nós nos jogamos para dentro de nós mesmos de tal maneira que parece que não existe nada à nossa volta capaz de nos socorrer. E existe um motivo que talvez seja o mais difícil de ser enfrentado dentro do Evangelho, que é a prisão, a cadeia do nosso orgulho. Você conhece alguém orgulhoso? Conhece? Esse alguém é você? É difícil. E quando aquilo que nos salvaria, quando a possibilidade de redenção está na revelação de uma palavra que foi escrita há muitos e muitos anos, e que hoje, de certa forma, existe um domínio, existe uma, como é que se chama? Uma patente, uma franquia, que para ser adquirida, precisa ser explorada de uma forma que é tão difícil. E quando nós pensamos em alcançar algo que nos vai tirar de tudo isso, nós encontramos a igreja. Nós encontramos homens de terno e gravata, ou sem terno e gravata. Homens, mulheres, que têm nas suas mãos a revelação de algo que pode trazer uma luz para a nossa vida. Mas de certa forma, aquilo que há nesse mundo era tão forte para nos iludir, para nos trazer cativo, que aquilo que deveria ser o que nos salvar, que nos salvaria, acaba copiando algumas coisas para se tornar tão atraente quanto o mundo, e acaba transformando aquilo que deveria ser a salvação da nossa vida em um cativeiro tão cruel quanto o mundo. E só vai mudando o nome das coisas, mas continua sendo aterrorizante, porque estimula a gente a cada dia mais estar ansioso por uma vitória que virá. Também existe uma ilusão, mas essa imoralidade, ela não é uma imoralidade como o mundo vende, mas é uma imoralidade hipócrita. A hipocrisia é tão suja e podre, mas ela tem o mesmo poder de nos iludir, achando que está tudo bem. E aquele que busca a redenção acaba entrando dentro de um sistema que é tão orgulhoso quanto o mundo, que não admite erro e que vende uma santidade mesquinha, aparente, e que ao invés de curar e de salvar, acaba fazendo que cada um, dentro do seu microsistema, se afaste de tudo que está na sua volta. E onde era para ser acolhido como uma família, procura se defendendo de tudo e de todos que está na sua volta, sozinho. E cada vez mais profundo também dentro da sua solidão. Você entende? Dois paralelos. O mundo em si e a religiosidade. O que a igreja vende
como possibilidade de salvação, mas que trabalha com as mesmas ferramentas desse mundo, só transfigurada. E acaba que esse sistema prospera porque o mundo prospera, mas num caminho que leva noutra direção. Não na direção da redenção e de Cristo, mas na direção da morte, do cativeiro, da prisão. E faz de nós que antes reféns do mundo, hoje reféns da religiosidade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos do 21 ao 25. Começamos hoje mais uma série de 3 pregações, porque senão eu ia ficar 4 horas falando com vocês hoje aqui. Eu fui pensando e disse, não, vamos picar isso daí, porque senão vai dar problema, vamos me mandar embora da igreja. Hoje nós vamos falar nessa série sobre 3, a minha Bíblia fala assim, afirmações parabólicas, mas eu achei esse nome horrível. Entende? Mas são 3 micro parábolas, frases que fazem exemplos. E a primeira de hoje vai ser sobre a luz. Você já ouviu isso muitas vezes, se você é antigo de igreja aí, já passou por várias igrejas, você já ouviu isso, e de formas malucas você já ouviu isso. Na verdade, formas tradicionais. E eu queria fazer essa leitura com você hoje de uma forma um pouco mais intensa. Posso ler? Achou? Amém? Amém? Espera um pouquinho? Não. Achou? Beleza. Vamos lá. Diz assim: e Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Que louco isso, né, irmão? Tu viu que parece um monte de frases separadas que não faz sentido nenhum. Cada uma faz o seu sentido, mas uma com a outra parece que não se conecta, não é? Primeiro fala de uma tal de lamparina, de uma lâmpada que é acesa e que não deve ser colocada dentro de um cesto ou embaixo de uma cama, porque ela precisa cumprir a sua função. Qual é a função da lâmpada? Iluminar, trazer luz àquilo que estava nas trevas. Depois, aí tem um pouco a ver, tudo que está escondido vai ser revelado, será descoberto. Tudo que está em segredo será conhecido, e isso deixa a gente com um pouco de medo. E depois fala o seguinte: com a medida com que você medir os outros, você será medido também. Da forma que você julga, você será julgado. Mas nós estamos falando de lâmpada, de luz, de iluminar, de ser luz. E aí começa a falar de julgamento. E aí depois termina com essa frase emblemática, que parece cruel e realmente que não vem de Deus. Mas diz o seguinte: quem tem, receberá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. Se lembra uma música gospel que fez sucesso nos anos 2000? Que dizia assim: que o pobre cada vez fica mais pobre. Lembra? Não era gospel, Deus o livre. Que o de cima sobe e o de baixo desce. Parece isso, não é? Quem tem,
ser. Tá com a Bíblia aí, irmão? Não estou inventando isso, né? Tá escrito isso na tua Bíblia também? Não, porque se está errado a minha, eu vou ter que mudar a pregação, porque eu li isso aqui na Bíblia. Eu não estou inventando. Mas ele termina com chave de ouro. Começou muito bem, falando de luz e tudo mais. E aí termina dizendo que é o seguinte: eu não me considero alguém que tem muito. Então quer dizer que o pouco que eu tenho vai ser tirado? O que é isso, irmão? O que é isso aí? O que quer dizer tudo isso? Quantos aqui já leram essa parábola em algum lugar? Isso não diz só aqui. Essa frase fala em várias ocasiões. E geralmente ela está vinculada a uma outra expressão que diz assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Parece uma ameaça. Ou seja, é melhor tu arrumar algo, senão tu vai perder o pouquinho que tu tem. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Cara, meu irmão, minha irmã, olha para a pessoa que está do teu lado aí. Diga para ela uma palavra assim: profundidade. Não, diga para ela de novo assim: irmão, profundo. Profundo não é raso. Agora olha para mim. Hoje eu gostaria de fazer uma avaliação com vocês dessa passagem, dessa parábola, de uma maneira um pouco mais profunda, sabe? Indo mais para dentro de tudo aquilo que Deus queria apresentar nessa parábola. Primeiro, quase sempre que eu ouvi esse texto, você vai ser luz. Esse texto em Lucas, ele tá, acho que é Lucas, acho que é. Ele está vinculado àquele texto que diz o seguinte: que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, se sendo sal da terra e luz do mundo, eu preciso nesse mundo ser uma luz, e eu não posso. A luz que foi acesa na minha vida é ser escondida. Ser escondida. E a avaliação normal que a gente tem desse texto diz o seguinte: eu conheci Jesus Cristo, tá? Eu conheci Jesus. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar o Evangelho. A luz foi acesa e tem que ser colocada no lugar de trevas. Entendido? Não é assim que a gente ouviu isso? Não é simples essa... Não, Maurício, essa parábola é simples. Ela diz assim, ó: quem teve na sua vida a luz acesa pelo Evangelho deve ser colocado num lugar onde há escuridão, para que as pessoas que estão na escuridão sejam atingidas pela luz. Pronto, acabou. Mas pensa comigo no que isso significa. O que isso significa, irmão? O que é Deus acender a luz da tua vida? O que é isso? É muito sério o que nós vamos falar hoje. É muito sério o que nós vamos falar hoje. Eu não sei você, mas na minha forma de ver, nós somos homens e mulheres cuja luz de Cristo brilhou em um momento onde a gente estava totalmente perdido. A luz de Cristo veio sobre as nossas vidas em um momento em que nós estávamos sem saber para onde ir e o que fazer. O teu irmão está ao teu lado, diz assim: por que tu veio na igreja a primeira vez? Ah, porque eu achei legal, me convidaram. Ah, minha mãe me obrigou. Tem umas coisas assim, né? Mas por que você veio na igreja pela primeira vez? Por que você veio hoje? Por que você veio hoje? Teve um momento, cara, em que nada mais fazia sentido. Parecia que nós estávamos andando de um lado para o outro sem saber para onde ir. E o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, através de um irmão, através da Bíblia, de uma mensagem, através de um vídeo, através de uma igreja, ele veio e mostrou para nós aonde nós estávamos e quem nós éramos. Quem você era, quem você é, aonde você está
e o que você está fazendo. Você consegue entender isso? Quem você era, aonde você estava e o que você estava fazendo. Você, assim como eu, assim como as crianças que nós estávamos falando cedo, assim como a realidade desse mundo que nos leva a olhar para o céu, para procurar esperança para continuar. Nós vivíamos onde? Dentro de uma mentira nesse mundo. Você sabe o tanto que você vivia escondendo quem você era, o tempo todo fazendo de conta que as coisas não eram como realmente eram, se fazendo de forte, mas quando chegava na sua casa, te desmanchava em lágrima. E quando conseguia se segurar porque é orgulhoso como uma pedra, você se via com vontade de acabar com a própria vida. E eu não estou falando isso para ti ou para aquele outro. Isso é uma realidade de todos nós. Porque tudo que a gente via nesse mundo é uma crueldade tão grande. Você já viu como as pessoas são ruins? Como elas têm prazer em fazer o que é mal? Eu não sei você, mas o diabo, o inferno e esse mundo, o sistema que governa esse mundo, faz cada vez mais que nós mentimos uns para os outros, que nós traímos uns aos outros. Não sei você, mas parece que o mundo não quer nos matar. Parece que o mundo não quer nos matar. Parece que o diabo não quer nos matar. Parece que ele quer nos torturar. Porque não basta. Não basta fazer. Oi, meu amor. Tudo bem? Não basta fazer com que todos nós não tenhamos mais esperança. A gente tem que sofrer. A gente tem que sofrer. Quem já sofreu aí nesse mundo? Você já sofreu? Você já ficou triste? Mas triste assim, de uma profundidade tremenda? Você já ficou triste? Já teve alguma coisa ruim que aconteceu com você que deu vontade de pegar? Se você quer saber, o que eu quero nesse mundo? Você já contou com alguém de certa forma, a ponto de não imaginar que essa pessoa fosse te trair e essa pessoa te decepcionou muito? Eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas a realidade que nós estávamos quando essa luz brilhou era como alguém. Você tem cachorro? Quem é que tem cachorro? Eu tenho 4. Eu tenho cachorro. Tem cachorro, tem gato. Maria e Lázaro, Arnaldo, Roberta, Anastácia e Tom. Essa é a família lá em casa. Eu trato bem os meus gatos e os meus cachorros na medida do possível. Mas você já viu aquele cachorro da rua? Aquele que tem que fugir dos outros cachorros? Aquele que todo mundo quando passa fica com medo, já pega uma pedra? Quem já fez aquela velha estratégia, né? Viu o cachorro ali, ele olhou para ti, tu olhou para ele, faz de conta que vai pegar uma pedrinha e ele sai correndo. Já fez isso? É? E uma vez eu descobri um cachorro mais esperto que eu, porque ele viu que eu não tinha pego pedra. Era aqui da rua, eles são bons, tá? Hoje eles estão por ali. Mas a gente vive num mundo tão cruel, que nos faz às vezes como cães, acostumados a apanhar, a pensar em atacar antes mesmo de saber quem é a outra pessoa. É melhor eu me armar, por quê? Porque estão sempre batendo em mim. É melhor eu morder antes do que venham me atirar uma pedra. É melhor ele ficar com medo de mim do que eu ter que fugir dele. Sabe o tamanho do machucado que o mundo fez em você? Sabe? Sabe quando o teu pai e a tua mãe? Sabe quando o teu irmão? Sabe quando o teu ex-namorado, a tua ex-mulher te machucaram tanto que hoje parece que quem chega perto de você, você... Não é? Você já encontrou alguém assim? Sim ou não? Toda hora. É o que mais tem. E como eu trabalho na fase, é o que mais tem. Gente que tu levanta a mão para fazer um carinho e faz assim, ó. Eu tenho uma avó com 90 anos, que é a avó Geni, que está ali, né? Aquela moça linda ali, faz parte do grupo de jovens da nossa igreja.
Né, avó? Ora todos os dias por todos vocês, né? E vem mais culto que você, sem vergonha. Desculpa, pai, falei sem vergonha de novo. Ele fica bravo de verdade. Mas hoje não é dia dos pais, né? Então não... A avó tem 90 anos. A minha outra avó também tem 91, a outra, né, pai? E diferente da avó Geni, que é essa minha avó que está aqui, a avó Celina, ela tinha uma dificuldade muito grande de ser abraçada. Você já conviveu com alguém assim? Que quando tu vai abraçar, chega a fazer assim, ó. Né? Quer ver? Vem aqui, o Breno. Dá um abraço aqui em mim. Não, pode vir, dá um abraço. Tu não é meu amigo? Daí faz aqui, ó. A gente dá risada. Mas sabe o que é isso? Machucado pelo mundo. Sabe? Lá na minha casa, nós somos muito afetivos. Beijoqueiros, essas coisas assim. Né? E a gente acha que todo mundo é que nem lá em casa. A gente chega na igreja e abraça, mas em seguida a gente encontra alguém que faz assim. Tudo bem enquanto você não está me tocando. Porque parece que quando as pessoas encostam em mim, elas podem me machucar. Esse era você no escuro. Teve um dia em que essa luz acendeu na tua vida. Mas a luz, pelo contrário que muita gente pensa o seguinte: acende a luz, eu viro um cara bonzinho. Não é? O que é? Ah, estou nas trevas, estou no pecado, estou fazendo coisa errada. Estou vivendo no cativeiro do pecado, fazendo tudo que não presta. Aí, eu chego na igreja, acende a luz na minha vida. A luz de Cristo, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Só que a luz, por si só, ela não tem função de te transformar. Ela não te transforma por si só. Porque a luz que acendeu na tua vida fez com que você enxergasse quem você é, aonde você está e o que você está fazendo. Tu entende isso? Já falei isso, pensa na tua vida num quarto, como se fosse um quarto escuro. Que você viveu a vida inteira lá, você sabe muito bem onde está cada coisa. Mas está numa escuridão. Já experimentou fazer faxina no quarto escuro? Vai ficar limpo? Vai ou não? Você não sabe nem onde é que está a sujeira. Nem pensa na sujeira. Quem sabe vamos organizar o roupeiro no escuro. Vamos organizar por cores. Quais? Não, vamos pegar a calça aqui primeiro, vamos tateando. Quando Deus nos traz para a luz, isso é muito mais profundo do que dizer assim: fui para a igreja e agora eu sou um crente. Isso é muito mais profundo. Foi o dia, cara, que tu parou e pensou: quem eu sou? Olha o que está acontecendo, olha o que é a minha vida. Eu sou alguém totalmente machucado por esse mundo. Eu não sei se foi assim contigo, mas quando eu entendi o que o mundo tinha feito comigo, quem eu era, o resultado que a minha vida tinha se transformado, eu entendi todo o fracasso que chegou até a mim. Meus pais não são perfeitos, eles são coisa mais bonitinha. Olha ali que casal abençoado, olha só que joia. Olha ali, viu? Dá um sorriso mesmo, pessoal. Todo mundo vendo. Oi. Mas eles não são perfeitos. Eles vieram de realidades que não eram perfeitas. E quando eu falo assim: poxa, minha vida é o resultado de um fracasso, meu pai pode cutucar a mãe: poxa, mas não erramos tanto assim. Os princípios, os valores, aonde nós estávamos longe de Deus, no escuro, nas trevas. Vivendo sim o terror da ansiedade. Vivendo sim o cativeiro do orgulho. Vivendo sim
toda a dificuldade que o mundo me proporciona. Todos os princípios que eu vivia eram os mesmos que vocês vivem ou viveram também. Ainda passamos pelas dificuldades desse mundo, mas os motivos que nos trouxeram para a igreja, sabe? A busca de ilusão, de satisfação no cigarro, na bebida, na imoralidade, vivendo uma vida fazendo coisas que não deveria, procurando parecer ser muito melhor do que realmente somos. Por quê? Porque nós precisávamos da aceitação de todos para nos sentir confortável. Só que na verdade, tudo que estava na minha volta só me fazia ir para dentro de um poço de solidão. E esse era eu no escuro, esse é você no escuro. Não muda, só vai mudando a realidade da nossa volta, mas a forma cruel e a tentativa de te torturar é a mesma. Você entende isso? Olha a profundidade disso. É você estar sofrendo e a cada dia sofrendo mais. Sabe tortura? Tortura, assim. A cada dia nós enfiamos 1 centímetro mais a lâmina embaixo da unha. Sabe? Vamos cortar dedo por dedo. Vamos fazer sofrer, vamos pegar. Uma vez um cara muito cruel falou assim para mim: esse aí não tem jeito. Esse aí tinha que matar ele, mas não adiantava matar só ele. Tinha que pegar ele e matar os filhos dele na frente dele primeiro. Tu acredita que esse cara era crente? Mas essa é a crueldade e a tortura. Entende? A ser ruim a ponto de querer que algo muito ruim aconteça. Esse é o mundo, cara. Ui, meu amor. Vai contigo? Quer pregar? Fala aí pro pessoal. Não. Hoje não, né? Espera mais uns 10 anos, né, Mimi? O que acontece? Quando a gente entende que é isso, o que se trata esse texto, quando diz assim: o que adianta acender uma candeia, o que adianta acender uma lamparina e mantê-la escondida debaixo de um cesto ou colocar ela debaixo de uma cama? É preciso que se coloque ela em um lugar apropriado. Eu estou dizendo o seguinte: aquele que um dia teve na sua vida a revelação de Deus, ele de forma alguma vai permanecer escondido. Por quê? Porque isso é muito grande e é muito necessário na vida de toda a humanidade. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, quando Ele traz luz para você, aquilo que você começa a olhar dentro do seu quarto escuro e pensa: poxa, eu não posso continuar assim. Esse movimento causa em você uma reação, e essa reação é uma reação de sujeição a Deus. Sabe o que é ser sujeito a Deus? É tu se render, dizendo o seguinte: olha só onde eu estou, olha a imundícia que está aqui, eu não tenho como resolver isso, olha onde eu me coloquei, e eu pensava que sabia tudo, agora eu olho para a minha volta e eu não sei o que fazer, nem para onde ir, só sei que não quero continuar onde eu estou. E esse movimento faz com que nós nos sujeitamos a Deus e dobramos os nossos joelhos prostrados, dizendo o seguinte: Senhor, ai de mim, porque eu sou um pecador, eu vivia no cativeiro desse mundo, mas agora quero ser livre, porque a verdade me foi revelada, e eu não quero mais continuar como eu estava vivendo. Quando nós falamos isso para o Senhor, existe um processo de transformação que acontece dentro de nós. E mais sobre esse processo nós vamos falar no domingo que vem. Então venha no domingo que vem. Esse processo acontece dentro de nós, nos transformando, mudando. Aquilo que antes era uma realidade começa a ser transformado. Mas isso não muda de fora para dentro. Pelo contrário. Sabe aquele cara que gostava de rock and roll e curtia, diz umas bandas de rock pesado aí, o meu metaleiro? Iron Maiden, Black Sabbath, Judas, tem uma que fala do Judas, deve ser do diabo essa mesmo, né? Não tem? Então, sabe aquele cara que usava aquelas camisetas assim, cara de brabo? Ia para aquele bar daquele cara, ficava sentado lá. Cabeludo? Nem tanto, né? O cabelo vai caindo, é difícil continuar. Sabe? Senta lá.
brabão. Aí ele resolve na igreja. Primeira coisa que faz, você é cabeludo? Corta o cabelo. Segunda coisa, bota fogo nas camisetas, tudo. E o CD, tio Chico? Bota fogo no CD achando que o CD pega fogo. Mas tem que ser fogo, não dá para só tocar no lixo. A primeira coisa que a gente faz é tentar mudar algo externo. Por quê? É importante que todo mundo veja que eu mudei. Mas não adianta. Frente do pastor, agora eu estou escutando aleluia, aleluia. Chega em casa, quando tá brabo então, né? Trânsito, ei! Bota aquela música e sai andando a 140 por hora. Eu tinha umas músicas gospel que eu gostava de andar para andar rápido no carro. Eu parei, porque não dá. Até porque, ainda bem que Deus tem sido usado através do nosso governo para que o imposto seja cada vez mais alto do combustível, para que a gente ande devagar. Não é? Olha como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Andar mais de ônibus, né? Já pé de bicicleta. Tem gente que reclama ainda do governo desse mundo. Nós temos que orar por eles. Ai, Jesus. Eu comecei a pensar nisso, do texto de hoje, por causa que eu pensei que nós não temos muita solução mesmo, cara. É só o céu. Vamos ter eleição agora e só Jesus na nossa causa. E ele não é candidato a presidente. O que eu quero dizer para ti, cara? Essa transformação começa lá dentro. E se ela começa lá dentro, ela leva um tempo para chegar aqui fora. E se ela começa lá dentro? Se ela começa lá dentro, e ela só começa lá dentro porque Deus quis que assim fosse. E se Deus quis que assim fosse, irmão Jairo, quem somos nós para dizer que era para ser diferente? Eu não preciso enganar ninguém que ainda sou pecador, que ainda faço coisas erradas, e que ainda existem coisas na minha vida que precisam ser tratadas. Mas o que eu vou fazer se a luz que Deus acendeu na minha vida, algumas transformações que já aconteceram, Deus me fez colocar em um lugar aonde outras pessoas começam a olhar e verem que as suas vidas também têm problemas. O mundo dentro da igreja inventa e vende uma história diferente, Jado. Diz o seguinte, que eu preciso ser uma referência, e a luz de Deus, ela representa a minha santidade. E aí, eu que santo não sou, começo a fazer de conta que sou santo, porque quando eu vejo, eu estou no meio de um monte de gente que precisa de Cristo. E o que eu tenho que fazer para essas pessoas? Enganar todas elas de que eu sou o cara mais santo de todos, porque senão elas não vão vir para Jesus. É isso que está escrito aqui? Não. Não. Diz o seguinte, tudo o que está escondido vai ser revelado. Tudo o que foi feito no escuro será revelado na luz. Então, esse movimento que a igreja faz de parecer que o cara que vai na igreja é o mais certo de todos, está errado. Porque é mentira, é hipocrisia. E se é hipocrisia, olha, cuida com o que tu está ouvindo, porque com essa medida que tu mede os outros, tu será medido também. A forma com que tu julga os outros, tu vai ser julgado. Ou seja, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Tu está criando um fardo tão pesado, porque tu faz de conta que carrega esse fardo, e coloca em cima das pessoas um fardo, que na tua vida é mentira, mas na vida dela se torna realidade. E cada vez mais o evangelho se torna algo impossível. Por quê? Porque a luz que foi acesa nas nossas vidas não nos tornou santo, mas nos tornou sensíveis ao arrependimento, porque eu sei do que preciso me arrepender. E esse cara que bate no peito e diz: ai de mim, Senhor, porque sou um pecador, é justamente o cara que precisa estar em um lugar de evidência. Porque é isso que o mundo precisa. Alguém
arrependido pelos seus pecados, não alguém que estabelece um padrão de santo. Porque ser santificado é justamente isso: entender que depende da misericórdia e da graça de Deus, para que algo aconteça de dentro para fora e vá mudando a nossa forma de pensar e agir, a raiz das nossas motivações. Isso é ser luz em meio às trevas. Você entende isso? Eu já falei aqui para vocês, porque isso faz com que nós estabelecemos uma pressão para que as pessoas mudem. Tudo que a gente quer é estar num lugar onde todo mundo faz tudo que é certo. Pensa comigo. É a melhor proposta, não é? Você vai num restaurante que nunca tem ninguém. Hoje nós fomos, né, Gui? Num restaurante, o cara falou que tinha passado no almoço de domingo mais de 500 pessoas lá. Deve ser horrível a comida, barata não é. Deve ser horrível a comida? Não. Deve ser boa. Foi um monte de gente. E imagina, a melhor proposta para o Evangelho é encontrar um lugar onde todas as pessoas fazem o que é certo. E dentro de uma ideia de mercado, o lugar onde tem mais gente e essas pessoas fazem mais o que é certo, é o lugar, via de regra, onde todos devem ir. Sim ou não? E quando tu quer fazer uma propaganda para encher a igreja e encher o bolso do pastor, o que a gente precisa fazer? Que todos sejam santinhos. Aí a gente tira a camisa do metal do cara, pente o cabelo pro lado assim, né? Se ele tinha um barbão, deixa só o bigode. Arruma um terno, pode ser até do brechó, não tem problema. Aquele que o defunto era maior, sabe? Que cruza, em vez de ficar aqui, cruza para lá, para cá, né? Ombreira, uma Bíblia embaixo do braço. E agora deu certo. Olha lá, aquele que era endemoniado agora tem uma carinha de crente. Olha como está bonito. Tem até um bigode. E aí faz o quê? Muita gente do mesmo jeito. O que acontece com as pessoas que têm problemas? É lá que eu preciso ir. Se tem muita gente, quer dizer que é bom. Não é? E olha, mas o fulano, olha ali, aquele ali batia na mulher na rua, agora ele está batendo dentro de casa. Antes ela contava para todo mundo e gritava. Não, agora ela aprendeu na igreja, tem que ser submissa ao marido, tem que apanhar quieta. E aí eu olho, olha só como lá era. Olha, o cara era, aquele ali, Deus o livre. Olha, rapaz, cheirava cocaína. Isso era do diabo, esse rapaz aí, Deus o livre. Agora virou até pastor. Ele tem uns vícios ainda. Antes ele cheirava cocaína e ficava loucão. Agora ele tira dinheiro do povo com uma vontade que Deus o livre. Eu digo para vocês uma coisa, meu irmão. Na verdade já disse várias. A gente precisa entender que dentro da realidade do Evangelho, ser luz em meio às trevas, estar colocado em um lugar de evidência e de destaque, não quer dizer que nós precisamos ter uma vida perfeita, mas precisamos estar em uma vida de sujeição e na luz de Cristo. E aquele que um dia teve luz e agora começa a mascarar essa luz, ele pega essa lâmpada e coloca dentro de um cesto. Tenta esconder que um dia teve luz sobre a vida dele. Um dia teve luz sobre a vida dele. E ele viu a realidade que ele estava. Mas ele viu que era tão difícil e tentou com os próprios braços resolver os problemas. E ele não conseguiu. E aí ele pegou e botou um cesto em cima disso. É que nem o cara que tinha uma aparência de pecador. E ele pega e muda toda a sua roupa. Quem ele é lá no fundo continua igual. Ele está escondido ali dentro. Na verdade, ele não quis reagir à luz com arrependimento e sujeição ao milagre de Deus. Ele quis reagir à luz, usando essa luz para sujeitar outras pessoas. E aí é a parte final do que eu quero falar para vocês. Nós conversando hoje,
E há muito tempo que nós somos revoltados contra o sistema religioso e o que as igrejas fazem com as pessoas que estão sensíveis, que chegam com o coração aberto, entregando a sua vida a algumas instituições que só usam aquelas pessoas, tiram tudo o que elas têm, toda a energia, toda a vitalidade e principalmente o dinheiro dessas pessoas. E quando elas não servem para mais nada, elas são deixadas de lado como filhos órfãos. Elas chegam com tudo, carentes de atenção, pedindo misericórdia. Porque se você não sabe, o dia que Deus brilhou a luz dele na tua vida, essa luz começou a ser a luz do fim do túnel para o teu próximo, a quem você deve amar. E quando ele olha para a tua vida, ele vai na tua direção. E tu nem sabe por quê, mas tu vai para lá. Porque parece que aqui onde tu está não tem mais solução. E as pessoas vão na direção de quem está na luz. E se o mundo dentro da igreja faz isso com as pessoas, como eu falei para vocês, quem dirá o resto da humanidade? Nós estávamos falando sobre profissionais, como por exemplo um psicólogo. Tu chega fragilizado, é difícil admitir que precisa de um tratamento, não é? E aí quando tu chega lá, qualquer coisa que aquela pessoa disser, tu vai fazer, porque tu está sensível, tu tá fragilizado. E aí aquela pessoa ali pode estabelecer um mecanismo de dependência que tu nunca mais deixe de pagar ela, ou não. Faça com que tu nunca mais se desvincule. Tu sempre tem um problema e tu nunca mais vai ter outra forma de agir. E ela pode exercer todo o domínio e a manipulação que ela quiser na tua vida. Você pode chegar num médico, o que ele te disser, você vai fazer porque você confia, você chegou doente. E aí aquele médico diz para você usar um remédio que custa R$200. E você vai comprar esse remédio, mas na verdade, aquele laboratório paga o médico para ele fazer isso. E você vai lá e compra, e ele está te usando, porque o mundo é cruel, sabe? Ele chega lá, você chega com seu filho, e submete seu filho a uma cirurgia, porque ele quer ganhar mais no plano de saúde. E você chega fragilizado e faz tudo o que ele diz, porque você se entrega, e o mundo te tortura, entende? É essa a realidade que a gente vive, cara. É essa a realidade que a gente vive. Você chega lá perto dos 15, 14, 16 anos, e você está louco para viver um relacionamento. A primeira pessoa que você encontra, você se joga. O que ela faz com você? Usa você e te abandona. Às vezes leva tempo para te abandonar, porque leva tempo para usar tudo o que quer usar em você. Esse é o mundo e é cruel. E você chega dentro da igreja, o primeiro relacionamento que você tem está no mesmo. É igual ao do mundo. Entende? Essa é a crueldade do mundo. Essa é a luz que brilhou na tua vida para tu entender aonde tu está. Você cria os teus filhos com todo amor e carinho. A primeira oportunidade de fazer errado, ele vai lá e faz. Ele olha para você e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Nós falamos disso domingo passado. Ele chega para ti como se tu fosse o caixa eletrônico, mas tu deu todo o teu amor para aquele filho, e agora ele quer virar as costas para ti. Por quê? Porque o mundo é cruel. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. E aí sabe o que acontece, Carol? Tu chega na igreja, a luz de Cristo brilha na tua vida, tu começa a ver que tu depende de Deus. Aí tu está submetida a uma realidade lá no IFE. Aí tu vira a presidente do conselho dos alunos, como é que é o nome daquele negócio lá? Grêmio Estudantil. Agora eu sou do Grêmio Estudantil. E aí, parece que por acaso, tudo aquilo que está sendo pregado, eu preciso disso para usar naquele lugar. E aí eu entendo a influência, mas eu ainda não estou perfeito, eu preciso ser modificado. Só que tu chega lá e tu começa a ver que antigamente o cara do Grêmio Estudantil era um cara que era corrompido com o sistema. Ele pegava o dinheiro que vinha, tirava uma parte para ele e fazia uma bagunça. Nós estamos falando do Grêmio Estudantil. Mas imagina você, cadê o meu vereador? Está lá. Imagina você, meu vereador. Chega cheio de boas intenções, com uma luz que transcende a verdade de Cristo. E aí tu descobre
Ou tu te corrompe ou pede para sair, 02. E aí, eu pergunto para vocês, qual é a nossa motivação de continuar? Por que que a gente precisa estar nesse lugar? Aonde Deus nos colocou e por que que Ele fez isso com a gente? Por que que eu estou hoje no meio de tanta gente que faz coisa errada? Por quê? Por quê? Porque eu preciso lembrar quem eu era, da onde eu vim e o que eu fazia. Quem eu era, da onde eu vim e o que eu fazia. A crueldade que o mundo impõe hoje é a mesma crueldade que eu vivia. Se lembra do cara que falou que tinha que matar não só o cara, mas que tinha que chamar os filhos para matar na frente daquele cara? Isso aconteceu lá na minha casa. Não falaram para nós, nós falamos. Porque essa crueldade, ela está dentro de nós. Se alguém mexe com a gente é cruel. Se alguém mexe com os nossos filhos, a gente é mais cruel ainda. Se a tua filha chegar em casa um dia, o teu filho chegar em casa da creche com uma mordida na cara, a tua vontade é ir lá e morder a cara de quem mordeu ele. Ou não? Mas se tu descobre que foi o teu que mordeu, aí a cara é qual? Tomara que o quê? Que tenham misericórdia de mim. Por quê? Porque eu não ensinei meu filho a morder ninguém. Eu não ensinei ele a fazer. Mas tomara que tenha misericórdia. Meu Deus, que vergonha, o que eu vou falar pro pai? Mas se fosse com o meu, eu ia para cima, essa mãe sem vergonha, olha só. Não ensina a criança. Entende? Nós somos luz e somos colocados em um lugar de evidência. Por quê? Porque as trevas precisam de luz. Você está em transformação. Você está num lugar de destaque agora, mesmo em transformação. Você ainda não é santo, não é puro o suficiente para ser um grande exemplo. Mas a luz que já brilha em ti é tudo que o mundo precisa. Só que você não pode ser hipócrita. Você tem que admitir as tuas falhas. Você tem que reconhecer que isso que você está vendo na tua volta era exatamente o que tu fazia, só que de uma forma diferente. Mas era o que tu fazia. Essa crueldade, essa maldade, era justamente aquilo que tu vivia. E sabe o que acontece, mozinho? Aí a verdade de Cristo começa a ser anunciada de uma forma mais pura. Porque o amor de Deus não está em alguém que não faz mais o que é errado, mas em alguém que se arrepende. E se eu me arrependi dos meus erros, porque nunca fui correto, quem sou eu para julgar esse que está na minha volta, fazendo tanta crueldade? Nosso Senhor Jesus olhou para o céu e quando estava sendo crucificado disse o seguinte: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O mundo que a gente vive está nas trevas e precisa e carece dessa luz. Mas nós precisamos nos posicionar, deixar de nos esconder na religiosidade, porque aquele que tem ganhará mais. Aquele que está na luz admite essa luz, entende esse poder do Espírito Santo. Aquele que tem um espírito dentro de si que provoca a transformação, cada vez vai ganhar mais. E aquele que não tem, aquele que não admite, que não quer viver isso, que tem escondido a sua luzinha para não viver, até esse pouquinho que tem vai ser tirado. Entende? Olha como tudo faz sentido. Aquele que tem vai continuar ganhando, mas aquele que não tem essa verdade, essa motivação, essa forma de viver, esse pouquinho que ele tem e que ele tenta esconder, vai ser tirado, porque um dia não faz mais sentido na tua vida. Você entende? Quero te convidar hoje, primeira coisa de tudo,
a admitir que existe uma luz de Deus na tua vida. Essa luz de Deus mostra as tuas falhas. Ela serve justamente para isso, para mostrar quem você é. E o que você vai fazer a partir disso? O que você vai fazer a partir disso revela aonde você vai estar colocado nesse mundo. Você vai ser colocado em um lugar de evidência se você é alguém que tem essa luz e toma para si essa realidade e se coloca diante de Deus em transformação. Mas agora, aquele que tem e quer esconder essa luz, que olha para os outros e julga todos inferiores porque fazem coisas erradas, eu quero dizer para você, não foi assim que você foi medido. Não foi assim que Deus olhou para você. Deus olhou para você com misericórdia, a mesma misericórdia que você gostaria que olhasse quando o teu filho fez algo errado. Deus olhou para ti com misericórdia. Você não foi transformado porque você era bom, você foi transformado porque Deus é bom. Deus veio sobre a sua vida com amor, com graça. Você não é merecedor, mas você um dia disse: Senhor, eu quero. Você não é digno, Ele é digno. Mas você é alguém que hoje, dentro do seu coração, a luz de Deus transcende. E pode até pensar que não, mas a glória de Deus se manifesta na tua vida. Porque cada vez que aquilo que você vivia no pecado você não faz mais, existe alguém no profundo da escuridão, solitário, ansioso, orgulhoso, mas olhando para você e dizendo: cara, é por ali que eu tenho que ir. Ele não é perfeito, mas eu sei quem ele era e olha o que ele está se tornando. Eu preciso disso. Eu preciso dessa humildade. Eu preciso dessa misericórdia. Ele não me olha como alguém impuro, ele me olha como alguém igual a ele, mas que precisa do que ele tem. Essa é a nossa função como igreja. Não existe motivo para você ser transformado senão para que as pessoas conheçam o amor de Deus através da tua vida. Se você chega aqui hoje pela primeira vez, se você vem aqui hoje porque alguém te convidou, se você está aqui hoje para ser agradecido por alguma coisa, eu quero te dizer: agradeça a luz de Deus que brilhou sobre a sua vida. E pode ter sido essa pessoa que está do teu lado que tenha feito você ver que algo precisa mudar. Agradeça a Deus e ore por essa pessoa. Não pense que ele é alguém que quer se aparecer. Não, ele é alguém que quer te ajudar. Porque essa é a função da igreja. Esse é o evangelho que nós temos pregado. Não nós, Ministério Despertar, nós, Igreja de Cristo. Esse é o Cristo que nós temos anunciado. Um Pai de amor, de esperança, que faz com que todas as pessoas na volta tenham vontade de viver a realidade do céu. Porque no céu, toda essa maldade e essa crueldade dão lugar a amor, compaixão, graça e misericórdia. E é tudo que a gente precisa. Esperança que a gente precisa para criar os nossos filhos. A esperança que a gente precisa para lidar com a nossa família é olhar para essas pessoas que fazem tanto mal e pedir: Senhor, tem misericórdia delas, que essa luz que Tu colocou na minha vida, porque Tu é bom, que possa brilhar sobre a vida dela, para que um dia ela saiba o que ela está fazendo e possa deixar de ser uma vítima que faz vítimas, mas ser alguém que foi contagiado pelo amor e que hoje vive como igreja de Cristo. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós estamos aqui. Me desculpa se a igreja não te olhou com amor até o dia de hoje, mas eu gostaria muito que pelo menos um aqui hoje olhasse para você com a compaixão que foi olhado um dia e por isso permaneceu. Nos perdoa pela nossa hipocrisia, pela maldade que ainda existe em nós, por sermos hipócritas e julgarmos as pessoas com uma régua muito alta. Nós estávamos lá embaixo. E posso falar a verdade: se tirar o Senhor das nossas vidas, o que resta é alguém muito pior do que você.
Eu gostaria muito que você encontrasse descanso no nosso Senhor Jesus, que você encontrasse a paz que você precisa, para que, com a naturalidade que o Evangelho vai fazer, você possa ser transformado naquilo que o Senhor quer, não que as pessoas te impõem, e que você viva intensamente e profundamente uma luz que nasce lá dentro, até o dia em que todos possam ver, e tudo aquilo que estava encoberto é descoberto, e aquilo que foi feito tão escondido lá no teu quarto de joelhos, o mundo inteiro consegue ver que a fé que você professa é num Pai que é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que Ele enviou para nos salvar e principalmente para demonstrar o seu amor para todos nós. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos fazer uma oração então.